Olá, persona! Bem-vindo a mais uma classe de espanhol. Como vocês estão? Vocês estão bem? Bom, o nosso objetivo de hoje é aprender um pouco mais da gramática espanhola, ok? No caso, nós vamos ver aí o pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Eu sei que o nome é complexo e grande, mas não tenhamos medos, beleza? Então vamos lá? Bom, a gente inicia sempre perguntando sobre o modo subjuntivo. Só relembrando, o modo subjuntivo é aquele que nos indica uma possibilidade, uma hipótese, uma dúvida, um conselho, um desejo. Então, todo esse campo que a gente não tem a certeza das nossas ações está dentro do subjuntivo, certo? Então, e se eu pegar esse pluscuamperfecto e colocar no subjuntivo, como ficaria? O que é pluscuamperfecto? Bom, pessoal, o pluscuamperfecto seria o tempo passado que ele fala de um passado dentro de um outro passado anterior. Como seria isso? Seria minha ação no passado decorrente de uma outra ação também no passado, ok? Mas isso seria na questão das possibilidades. Lembrem que agora é o modo subjuntivo, então a gente não tem mais certeza não, certo? Então vamos lá. Bom, como eu formo esse pluscuamperfecto de subjuntivo? Eu sempre vou utilizar o verbo auxiliar haber. Nessa forma agora, ele vai vestir uma roupa de pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Então são aquelas ações inacabadas, que não já acabou, naquele passado de dúvidas, ok? Então vamos ver aí a formação dele. Bom, eu tenho ele aí como hubiera, a terminação iera, certo? Então, se você vê aí, todas as pessoas estão conjugado tudo certinho. Então, eu poderia dizer yo hubiera, tu hubieras, ele, ella e usted hubiera, nosotros e nosotras hubiéramos, vosotros e vosotras hubieras, ellos, ellas e ustedes hubieran, certo? Mas também a gente pode ver outra forma desse mesmo verbo. Professor, qual das duas está mais utilizado o verbo auxiliar nesse tempo pluscuamperfecto? Pessoal, as duas formas elas estão presentes, então é bem legal vocês verem as duas formas, certo? Então vamos lá. Yo hubiese, tú hubieses, él y usted hubiese, nosotros y nosotras hubiésemos, vosotros y vosotras hubieseis, ellos, ellas e ustedes hubiesen, certo? Então isso é o verbo auxiliar. E quando você vai usar ele? Sempre. Então sempre que tratar aí desse tempo verbal, o verbo auxiliar está, porque é a partir dele que você localiza quem é a pessoa do discurso, se é eu, se é tu, se é nosotros, se é Marta, se é vosotros, entenderam? E o que você faz com o verbo principal? Joga no particípio. Então sempre vai ficar aí, olha, hubiese, amado, para as terminações AR. Então o verbo no principal, que é o amar, ficaria amado, certo? Então, quando vocês forem conjugar esse verbo, sempre ficaria assim, hubiese amado, isso é o pluscuamperfecto, ou hubiera amado, hubiese bebido, ou hubiera bebido, hubiese bebido, ou hubiera bebido. Então, esse aí trata do pluscuamperfecto, ok? Não esqueçam disso. E quando a gente usa ele? Bom, usamos ele para expressar ações passadas, ok? Para fazer referência a outra anterior também no passado. Então, são duas ações do passado, ok? E que a gente faz uma correlação aí. Então, vejamos. Es una pena que no hubieras llegado antes de terminar a fiesta. Então, é uma pena que você não tivesse chegado antes de terminar a festa, ok? Então aí a gente se lamenta por essa ação de não conseguir chegar a tempo de terminar a festa, ok? Por isso que fala de uma ação anterior à outra. Também fala de ações hipotéticas ou que não foram realizadas. Então vejamos aí. Se não hubiera sabido a tempo, não habría comprado as entradas. Então, se eu não tivesse, se eu tivesse sido alertado anteriormente, ou se eu tivesse sabido sobre isso a tempo, eu não teria comprado as entradas. Então foi uma ação aí que, né, já foi decorrente de outra e que ela não se aconteceu. Foi justamente de não comprar o ingresso e também de não saber a tempo,
Expressamos acciones anterior que não se tiene conhecimento. Então, são ações daí anteriores a outra ação que a gente não tem o conhecimento delas. Então, vamos ver. Não sabia que hubieras tenido 4 hijos. Então, esse 4 hijos já foi uma ação anterior, ok? Dentro de um passado. E a forma que ele não sabia, ok? Que aquela pessoa tivesse tido 4 meninos, então é uma questão de falta do conhecimento sobre aquela situação, ok? Então vamos lá, para o próximo uso. Usamos para tratar de condições. Então a gente também utiliza esse tempo verbal plusquamperfeito do subjuntivo para tratar de condições dentro de um passado hipotético, ok? É um modo subjuntivo. Então, se hubiéramos tenido um coche, nos habríamos ido para a praia. Se nós cogitássemos em ter um carro, nós poderíamos ter ido para a praia. Então é uma condição, ok? Uma condição que está ali dentro daquele passado. Utilizamos para hacer recomendaciones o un consejo. De esta manera, es una repressão de lo que tendría que hacer e não realizou. Então, são ações que a gente, são recomendações ou conselho que a gente também utiliza esse tempo verbal. Mas de que maneira? De a gente alertar aquela pessoa que ela deveria ter feito algo, mas ela não realizou aquele feito, aquela ação, ok? Vamos supor, vocês deveriam ter lavado os pratos para sua mãe não brigar, mas vocês não fizeram isso, então o que aconteceu? Elas brigaram, vocês entraram em outra situação. Mas vejamos aí o exemplo. Se tu hubieras desculpado, não estaria castigado. Então, se você estivesse desculpado, se você tivesse se desculpado, você não estaria de castigo. Então, foi uma ação de acordo com a outra, certo? Uma ação que não foi alertada, mas não foi realizada. Ok? Então a gente também pode ver esse tempo verbal em ações impossíveis ou quase impossíveis de acontecer. Então, me hubiera saltado em um rio, pero tengo medo. Então, eu queria ir saltar de um rio, mas eu tenho medo. Então, são coisas hipotéticas assim que é um paradoxo. O que é um paradoxo? Seria aquelas ações que eu tenho vontade de fazer aquilo, mas eu tenho medo ao mesmo tempo. É como se fosse uma negação, ok, de uma situação e que elas são somatórias. É como se eu tenho vontade, mas eu tenho medo. Eu tenho vontade, mas eu tenho medo. Então fica aí nessa questão paradoxal, certo? Então, pessoal, nós ficamos aqui com a nossa aula, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!